Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolu Papo, e a gente vai fazer um papo legal hoje, um tema muito caro, né? Chamado liberdade. Então, para começar, né, o que é possível entender por liberdade, né? A liberdade, ela pode ser vista como a capacidade de fazer aquilo que a pessoa desejar, né? E a gente tem que levar em consideração, né, que nem tudo que desejamos fazer, né, é algo factível, né? Sobretudo em função do nosso restringimento físico ou material, né? O próprio Valdo Vieira dizia, mais frequentemente a gente faz o que pode e não o que quer, né? E há muito mais coisas que a gente não pode fazer do que coisas que efetivamente podemos fazer, né? E aí eu trago uma proposta agora de 7 sintomas que indicam uma falta de liberdade, né? O primeiro seria a falta de autonomia, né? Ou seja, a pessoa seguir ordens de alguém superior, né? Numa hierarquia que a pessoa não concorda inteiramente, mas obedece em função dessa pessoa estar acima hierarquicamente, né? Um outro sintoma, né, da falta de liberdade é a falta de possibilidade de locomoção, né? A pessoa não deseja ir aonde ela deseja e muitas vezes até, né, não em função da impossibilidade propriamente dita, mas em função do gasto de dinheiro, né, financeiro, ou do tempo, né, da pessoa não ter realmente tempo para poder fazer uma viagem, né. Um outro sintoma, né, de falta de liberdade seria a falta de privacidade. Mas você deve sempre colocar em perspectiva, né, essa questão da falta de privacidade, né, que se você tiver tido algum problema grave, né, como a tentativa de suicídio, né, é bastante compreensível, né, que familiares eles queiram invadir a sua privacidade, mas em seu próprio interesse, né, que seus pais, né, ou seus familiares, eles se preocupam com você e a tentativa de invadir a privacidade é meramente para não deixar você fazer besteira, né, na sua vida, né. Um outro sintoma, né, da falta de liberdade seria a questão do medo constante, né? Um medo constante de retaliação, de punição, ou de meramente ser rejeitado, né, por você expressar uma opinião sua, né, autêntica, ou agir de acordo com aquilo que você deseja, né? Essa questão do medo constante, ela é particularmente comum, né, em pessoas que sofreram algum tipo de internação psiquiátrica, né, compulsória, né? Mas com o tempo, né, é possível a pessoa desencanar, né? Porque você sabe que não é mais o fim do mundo se eventualmente você precisar ter sua liberdade de vir restrita de forma momentânea, né? Para você cuidar de sua saúde, né? Um outro sintoma, né, de falta de liberdade seria a falta de acesso a informações, né? É o impedimento de você buscar a informação e obter essa informação, né? Então, o único conteúdo, né, que eu não consegui ter acesso, né, que possivelmente mudaria a minha vida de uma forma crítica, né, mesmo eu tendo tido acesso à internet, né, numa época que ninguém tinha acesso à internet, eu não consegui acesso aos estudos de mnemônica, né, que eu diria que é praticamente impossível uma pessoa concluir um curso de medicina de forma honesta, né, sem algum treinamento em técnicas para se lembrar das coisas, né? Notadamente os treinamentos no método de Losse, né? O Palácio da Memória, o método de Sherlock Holmes, são todos os nomes diferentes para a mesma técnica, né? Eu só consegui acessar isso há alguns anos, né? E talvez o acesso na época que eu fazia medicina, talvez possibilitasse que eu tivesse tido um destino diferente, né, de certa forma. E eu não tenho muito do que me queixar, porque fora este exemplo, né, as outras informações, hoje eu tenho liberdade para buscar essas informações, né? Inclusive com a popularização do YouTube, as informações se tornaram muito mais democráticas, né, democratizadas. Às vezes a pessoa quer e hoje em dia a possibilidade é muito maior dela conseguir esse acesso às informações, né, do que há 20, 30 anos. Um outro sintoma, né, da falta de liberdade seria a questão da dependência excessiva, né?
você depender de alguém excessivamente, né? E especialmente em função da necessidade de alimentação, abrigo ou até cuidados com sua saúde, né? E eu vou abrir, né, a minha vida um pouco, da minha vida com você, né, que eu cuido de parte, né, da TI da empresa de meu pai. E hoje eu acho que ele me ajuda de bom grado, né? E a minha ideia é transformar isso numa interdependência sadia, né? Ou seja, chegar, se algum dia eu não quiser mais, por algum motivo, né, futuramente conviver com minha família, eu ter meio de fazer isso, inclusive sem deixar a minha própria família, né, desassistida, né? E a minha ideia é me tornar mais livre, né, por mérito próprio, né, assim, no meu próprio patrão. No estágio atual que eu estou, né, trocar de chefe para mim é algo irrelevante, né? E você pode me ajudar nesse sentido divulgando meus projetos, né? Você já me ajuda bastante nesse sentido aí. Um outro item, né, de falta de liberdade seria a questão da falta de escolha, né? Não ter a liberdade de escolher o que você quer fazer, o que você vai vestir, o que você vai comer, com quem se relacionar ou onde morar, né? Eu não tenho uma ampla liberdade nesse sentido, mas minimamente eu consigo ter muitas escolhas, né? E muita gente não faz isso em função da grana, né? Ela não pode escolher o que fazer e muitas vezes o gargalo realmente é a grana, né? E agora, meus caras, eu chego numa parte, né, que existem algumas causas exteriores, né, que terminam causando, né, a falta de liberdade, né? Então você tem uma das causas, né, de falta de liberdade exterior, né, seria um regime autoritário, né? E eu diria que no dia que eu gravo esse vídeo, né, na terça, 2 de maio de 23, a internet brasileira ela pode ser transformada por aquilo que o pessoal está chamando, né, de pele da censura, né? E seria um primeiro passo do autoritarismo, né, para poder atacar as liberdades nas redes sociais das pessoas, né? Uma segunda causa exterior, né, de falta de liberdade seriam sociedades opressivas ou excessivamente liberais, né? Por exemplo, costumes, né, de sociedades que impõem coisas contra o interesse do indivíduo desde cedo, né? Por exemplo, a circuncisão feminina, né, para uma sociedade opressiva, né, em qual a criança, né, a menina, ela não tem liberdade se ela vai ser mutilada, vai ter o seu clitóris mutilado ou não, né? E um outro extremo, né, de sociedades excessivamente liberais seria a cirurgia, né, de mudança de sexo antes da pessoa completar a maioridade, né? E isso, de certa forma, pode ser algo contra, né, o interesse do indivíduo, porque um adolescente não tem a mesma maturidade que uma pessoa adulta para fazer uma decisão que ela pode se arrepender para o resto da vida, né? E uma outra forma, né, de causa exterior da falta de liberdade, né, seriam as relações abusivas, né? Aqui são pessoas que tentam controlar ou limitar a liberdade do outro, né? Normalmente aqui, né, não está incluso quando o outro age, né, em interesse da própria pessoa, né? Como eu já falei, por exemplo, no caso de tentativa de suicídio, né? Então, nesse sentido, limitar a liberdade de um suicida não se caracterizaria exatamente numa relação abusiva, né? Uma outra causa exterior, né, da falta de liberdade seriam as condições socioeconômicas, né? Então, a extrema pobreza a ponto de minimamente não ter um nível de liberdade, é aquela pessoa com dinheiro excessivamente contado, né, que não possibilita uma liberdade maior, né? E seria o que o Valdo Vieira chama de uma pessoa escrava do cifrão, né? Uma pessoa que é escrava do trabalho, né? E uma outra causa, né, da falta de liberdade pode ser a falta de saúde mental e emocional, né? No sentido de isso gerar para ela algum tipo de falta de liberdade, né? Ao menos na ótica da pessoa. E você tem, por último, né, algum tipo de trauma, né? Que isso pode, de alguma forma, fazer a pessoa agir da forma como ela está condicionada, né? E, frequentemente, é preciso, né, buscar e aceitar ajuda, né?
em algum sentido. Então, como é que eu acho que a gente consegue superar, né, a falta de liberdade, né? Então, o primeiro passo seria buscar ajuda, né? Se você sente que não é livre de alguma forma, talvez seria uma boa ideia de buscar pessoas para te ajudar, né? De alguma forma. Uma outra forma de ampliar, né, essa falta de liberdade é através da autoeducação, né? Porque pela sua autoeducação, isso vai te abrir portas, né, para você fazer novas coisas e vai possivelmente te dar uma gama maior de opções do que você pode fazer, né, efetivamente. Em outro sentido, seria a questão de procurar adquirir habilidades de autodefesa, né, no contexto de limitar, né, os abusos de outras pessoas, né, outras consciências. E uma outra ideia, né, para superar, né, a falta de liberdade seria a questão de você realmente ter como objetivo e buscar ter mais autonomia, né, na vida. Por mais limitada que sua vida esteja hoje, é uma ideia, né, não desistir, né, de procurar ter mais autonomia. Né? Uma outra ideia, né, para tentar superar a falta de liberdade é defender os direitos e as liberdades, né, a fim de que o outro, né, as outras pessoas não tenham que enfrentar esse problema, né, de terem seus direitos violados, né, e sua liberdade, né, a liberdade enquanto direito violada, né. Uma outra ideia seria tentar fazer algo novo, né, porque tentar fazer as mesmas coisas que você sempre fez normalmente levam aos mesmos resultados, né, salvo se alguma coisa no ambiente mudou, né. Às vezes o tempo de um projeto está errado, né? Então eu costumo usar como exemplo, né, o caso do Murilo Gun, né? Ele, lá no começo da internet, ele bolou, né, a ideia de poder pedir comida pela internet, né? Ele fez lá. E naquela época o negócio não deu certo, mas algum tempo depois, talvez uns 10, 15 anos depois, alguém teve a mesma ideia e aí tentou fazer e aí deu certo, né? Hoje, por exemplo, o iFood é um desses casos, né? Em que a comida pedida pela internet bombou, né, depois. Ele não foi nem o iFood, nem o Uber Eats, eles não foram o primeiro a tentar explorar esse conceito, né. Então seria uma forma de tentar a mesma coisa, só que em algum momento mais para frente que as coisas se transformaram para tornar aquela ideia, né, uma ideia viável. Então chegamos a um ponto, né, ideias, né, para você ampliar a sua liberdade, né? Algumas ideias incluem você saber, né? Você saber quais áreas da sua vida que você deseja trabalhar essa questão da liberdade, né? Seria mais liberdade afetiva, seria mais liberdade financeira. E aí, a partir daí, você começa a definir, né, os objetivos, né? Qual que é, como é que você vai fazer essa sua pesquisa para tentar ampliar a sua liberdade, né? E uma outra ideia também é a questão de aprender, né, novas habilidades e conhecimentos para que isso amplie de alguma forma o seu leque de opções, né? Que se você não busca ativamente melhorar as suas habilidades e conhecimentos, o escopo daquilo que você pode fazer se torna reduzido, né? Ou seja, aquilo que efetivamente você pode trabalhar com algum conhecimento ou habilidade, ele se torna restrito porque você não se qualificou a ponto de ampliar, né, seus conhecimentos e habilidades. Uma outra ideia inclui a questão de você buscar, né, estar sempre buscando se conectar com as outras pessoas, né, para entender aquilo que elas precisam e tentar ajudar de alguma forma, né, e às vezes a partir daí nasce uma oportunidade em algum sentido para você, né. E eu tenho um vídeo, né, no YouTube bem interessante, né, que eu vi, né, que é da Bel Pass e com o Geraldo Rufino, né, ela entrevistando o Geraldo Rufino, que é um negro empreendedor que quebrou várias vezes. E ele fala, né, que às vezes você buscar conectar com outras pessoas e até mesmo trabalhar de graça em ajudando, né, as outras pessoas pode de alguma forma essa outra pessoa ser grata por você,
ela pode te abrir portas para uma nova oportunidade. Então, por exemplo, aquela pessoa chega e aí o vizinho está precisando de alguém para ajudar na reforma da casa. Então pode ser uma ideia, né? Você ajudar esse vizinho e de certa forma se qualificar de alguma forma e aí surgir uma oportunidade futura para você conseguir algum trabalho, né? Uma outra ideia, né, que é experimentar, né, tomar algumas decisões, né, mesmo que pequenas decisões, mas que em algum momento essas pequenas decisões podem fazer uma diferença, né? Então você se propõe a fazer essas decisões para que isso gere, né, abra portas no futuro para que isso amplie as suas possibilidades, né? E uma outra ideia seria você procurar desafiar, né, se desafiar a ponto de sair de sua zona de conforto, né, de tentar fazer algo novo, efetivamente. Então, o que a gente pode considerar, né, como um abuso de liberdades, né? Então, uma das formas de uma pessoa abusar da liberdade seria a questão da discriminação, né? Seria uma pessoa usar, né, de sua liberdade para discriminar outra pessoa, seja por que motivo for, se ela for gay, homossexual, transexual, negra, e asiática, seja lá o que for. E a discriminação pode ser considerada um abuso da liberdade, né? Uma outra forma de abusar, né, da liberdade seria a questão da intolerância, né? Como às vezes eu já vi no jornal, né, crentes que invadiram espaços, né, de terreiro de Umbanda para quebrar tudo, né? E nesse sentido seria uma forma de intolerância, né, um abuso de liberdades, né? Uma outra forma, né, de abusar da liberdade seria a questão de incitar, né, a violência, né? Incitar e encorajar comportamentos violentos, né? De alguma forma, né, muitas vezes isso ocorre, né, nas redes sociais, né? E essa incitação à violência pode ser considerado um abuso de liberdade, né? E dizendo-se de passagem, quem é libertário, né, quem tem como a liberdade como valor, normalmente o primeiro princípio, né, que é considerado para uma pessoa libertária, o primeiro princípio é o PNA, né, que é o princípio da não agressão, né, que o princípio básico da liberdade seria o PNA, né, o princípio de que você não deve agredir ninguém, né, porque se você agredir, isso está dando direito, né, a outra pessoa de retornar essa violência, né? Seria a ideia, né, do abuso de liberdade, né? Uma outra forma, né, de abusar da liberdade seria a questão criminal propriamente dita de fraude, né? Que é uma pessoa que tenta enganar as outras em proveito próprio, né? Uma outra forma de abuso de liberdade inclui o abuso de poder, né? Usar de sua posição. Então, você é uma pessoa importante, digamos assim, no governo ou numa grande empresa, e você usa de sua posição e de forma abusiva, né, propriamente dita. Nesse contexto, eu diria que as pessoas que defendem a ideia de liberdade, né, elas entendem que a concentração de poder na mão do Estado ou de uma única pessoa é uma má ideia, né? Toda vez em que houve, né, grandes concentrações de poderes na mão de poucas pessoas, isso terminou numa vida pior, né, para a sociedade, para as pessoas. Então, nem políticos, né, nem até grandes capitalistas deveriam ter concentração de poder de forma exacerbada, né? Toda vez que a gente viu na história que houve grandes concentrações de poderes, sai de baixo porque aconteceram coisas muito ruins, né? E uma última forma de abuso, né, é fazer o dano ambiental de forma proposital, né? É aquela pessoa que vai e busca fazer o dano ambiental de forma consciente, né? Então, como é que a gente faz então para manter, né, a nossa liberdade enquanto indivíduos de uma sociedade, né? Então, eu abordei em um dos meus livros que a ideia é um plano em 10 passos, que a ideia é seguir esse plano para que a gente possibilite manter, né, a liberdade na nossa sociedade, né? O primeiro passo, né, seria a questão de manter, né, os próprios esforços
mesmo que a pessoa tenha maus resultados, né? Uma segunda estratégia, um segundo passo, né, dessa estratégia seria a questão de a pessoa tentar assegurar a proteção para ela, os amigos e as pessoas queridas, né? Um terceiro passo seria a questão da autoeducação, né? Levar o autodidatismo a sério, se esforçando de verdade, estudando o máximo que ela pode, né? Sobre tudo, para ampliar a sua cultura, né? E ampliar as suas possibilidades. Suportar, né, a mídia independente, né? Porque em locais onde as mídias são monopolizadas, né? Costuma ser interessante assegurar que existam fontes, né, de informações independentes, sem nenhum tipo de rabo preso com nenhum grupo político, seja lá o que for. Uma outra ideia seria você conseguir aliados, né? Conseguir de alguma forma ter aliados, porque sozinho, né, com um indivíduo isolado, há pouco a se fazer, né, pela manutenção da liberdade, né? Uma outra ideia seria documentar e dividir informação, né? Ter meios de conseguir informações, aquilo que está acontecendo, né? Dividir essas informações com todas as pessoas aliadas, né? Um outro passo seria arrumar, né, formas eficientes, né, de ajustar, né, o trabalho do grupo, né? E manter o foco na proteção das liberdades que ainda existirem de alguma forma. E saber, né, comunicar, né, qual que são as informações mais relevantes. E por último, advogar para a mudança, né? Contribuir para que de alguma forma haja debate, né? Mesmo em situações críticas, né? Então, a gente pode agora, né, falar sobre a questão das consequências da falta de liberdade, né? Então, a falta de liberdade vai gerar a redução da autonomia da pessoa e a perda, né, de criatividade e inovação, porque se a pessoa não é livre para empreender, para criar, isso termina prejudicando, de alguma forma, o desenvolvimento da sociedade, né? E o aumento, né, da desigualdade e exclusão social, se não há liberdade, né, da pessoa trabalhar da forma como ela deseja e empreender, em algum sentido, vai terminar acontecendo a exclusão social, né, dessa pessoa. E vai também gerar, né, a redução da diversidade cultural, porque, por exemplo, um Estado islâmico, por exemplo, ele busca ativamente meios de reduzir, né, a diversidade cultural e eles são relativamente intolerantes com outros tipos de pensamento, né? Ou pelo menos algumas correntes dele, né? E também pode acontecer a restrição do progresso científico, né? Se a pessoa não tem liberdade de pesquisar e até mesmo, por exemplo, fazer experimentos em animais, isso pode gerar de alguma forma a dificultação e a delonga maior do progresso científico, né? E você tem também a questão de saber, né, quais são as áreas, né, de liberdade que existem, né? Quais são os principais tipos de liberdade existentes, né? O primeiro seria, mais óbvio, a liberdade política, né? Que seria duas coisas diferentes, né? Um conceito mais assim raiz, né, liberal, que seria a liberdade dos cidadãos de participar, né, nas decisões públicas, né? E um outro sentido, né, que seria a escolha dos representantes, né? E, de certa forma, a liberdade também de se candidatar, né, para ser um representante, né? E eu diria que essa liberdade ela costuma ser problemática quando há delegação, né, dessas decisões, né? Boa parte das pessoas muitas vezes nem concordaram com as coisas que os políticos estão defendendo e aprovando, né? E você tem a liberdade civil, né, que inclui uma ampla gama de liberdades, que são a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a de associação, de religião, de reunião, e até mesmo a proteção contra a discriminação, né, com base em características pessoais das pessoas, né? Você tem também a questão da liberdade econômica, né, que é produzir bens sem interferência do governo, né, que você seja livre para produzir aquilo que você quiser, empreender, comercializar, sem que o governo interfira e coloque regras excessivas e abusivas, né? Uma outra liberdade seria a questão da liberdade individual, né, que é propriamente
a possibilidade de fazer um número maior de escolhas, né? E teria também a questão da liberdade acadêmica, né? Que seria a liberdade para ensinar, pesquisar e aprender, né? E você tem também a questão da liberdade cultural, né? Que é você se comportar de acordo com sua cultura, que haja um respeito às culturas e que a pessoa pode buscar, né, melhorar a questão da cultura. E o último nível de liberdade seria a questão da liberdade financeira, a tão sonhada liberdade financeira, de você não estar pressionado necessariamente a ter um trabalho para ter dinheiro, para sobreviver meramente, né? E eu diria que a gente tem alguns níveis, né, que a gente pode ser considerado, né, níveis de liberdade, né? O nível 0 seria uma pessoa presa, né, um presídio de segurança máxima, sem qualquer perspectiva de liberdade, né? O nível 1, né, seria uma pessoa presa na própria vida, vivendo a robexis, né, que, como eu já falei lá atrás, é a robotização existencial, né? O Valdo Vieira chama essa pessoa, né, que é uma pessoa casca grossa e materializada, né, um robô existencial, ele chama isso de viver uma existência trancada, né? Uma existência que a pessoa não se abre para realidades transcendentes. O nível 2 seria uma pessoa que vive, né, o impacto da projeção consciente, projeção astral, experiência fora do corpo e alguns até diriam sono lúcido, né? E aqui ela passa a questionar, né, seu conceito de liberdade, né, porque na experiência da projeção ela se sente muito mais livre, né? Ele tem uma ampla possibilidade de atuação fora, né, do corpo físico denso e grosseiro, né? E você tem um terceiro nível, né, que a partir daí as projeções costumam fazer parte da vida da pessoa, né? E ela vai trazendo cada vez mais conhecimento para a pessoa. E isso, de certa forma, é independente, né, do estado da liberdade intrafísica da pessoa, né? Você tem até que o próprio Valdo Vieira pesquisou um caso de uma pessoa que foi presa injustamente e presa na prisão, ela começou a ter experiências e a partir dessas experiências ela conseguiu, algum tempo depois, ser inocentada. Ela era inocente, né? E esse estado de liberdade, né, intrafísica, a nossa realidade material, se torna ampliada, né, porque a pessoa considera essas realidades transcendentes, né? E essas experiências ela proporcionam bastante experiência, né, para a pessoa num período em que a maioria das pessoas está só dormindo, né? O Valdo Vieira chama as pessoas que não têm, né, não têm a lembrança da projeção consciente, eles chamam essas pessoas de paracomatose evoluída, né? Essa condição da pessoa que nunca experimentou essa experiência que ele chamou de projeção consciente, né? E eu gostaria de finalizar, né, com duas indicações, né, interessantes para fazer, né, sobre a arte, né, retratando questões a respeito da liberdade. A primeira seria o filme O Povo contra Larry Flynt. Esse filme é bastante interessante porque ele mostra que em determinado momento as sociedades eram muito repressoras a ponto de incentivar, né, a questão bélica, o belicismo e, de certa forma, né, o sexo ainda ser um tabu, né, algo que não possa ser exposto, falado ou discutido, né? Esse filme é bastante interessante, né? E esse caso efetivamente existiu, é baseado em fatos reais, o filme, que o Larry Flynt foi processado, né, porque ele fez uma revista de sacanagem, né, de mulheres nuas e tal, e aí ele foi processado, e aí o filme mostra como aconteceu esse caso, né, e é até trágico por conta da deficiência, né, do próprio Larry Flynt que ele sofreu depois, né. E você tem um outro, né, a questão da liberdade, nesse sentido, falando um tema um pouco mais pesado, né, escravidão, propriamente dita, que hoje, ainda bem, é mais raro, né, isso do que há vários anos atrás, né. Você tem o Amistad, né. O Amistad é um filme bem bacana que
questiona essa questão da liberdade. Então, vamos ficando por aqui, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like e ajuda a gente aí a divulgar o canal. E continue com a gente que a gente vai abordar muito tema interessante por aqui, tá? Valeu, tchau, tchau. Grande abraço.